Eu, pastor Maurício, hoje pastor, antes traficante, envolvido com tráfico, conhecido no mundo do tráfico como Marcelo Baiano, Baianinho. Estou aqui hoje para contar um testemunho do que Deus tem feito as maravilhas na minha vida. Quero deixar um texto básico, chave, que será para esse testemunho, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 16, que diz: Vinde e ouvis, todos os que temei a Deus, e eu falarei o que Ele tem feito em minha alma. Também outro texto básico se encontra no livro de São João, capítulo 8, versículo 36, que diz: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amado, essa palavra é fundamental, porque verdadeiramente Cristo, quando liberta, Ele liberta, e o Filho é o Filho de Deus. Tive uma vida difícil no decorrer dos anos. Aos 15 anos eu me tornei viciado. Aos 16 anos eu já era dependente químico, viciado na droga por nome cocaína, na droga por nome maconha. Da tal maneira que aos 16 anos já não trabalhava mais, porque já não tinha mais vigor físico, totalmente debilitado pelas drogas. E fui então me atolando cada vez mais na cocaína, na maconha, ao ponto que antes de fazer os 17 eu fui convidado para trabalhar na boca de fumo, e então não aceitei e fui trabalhar então de indalador, que é aqueles que indalam, que fazem inalação da cocaína, e comecei ali então uma nova vida, totalmente ao contrário da que Deus queria, do que meus pais desejariam para mim. E o tempo foi passando, então fui chamado novamente para trabalhar, e fui trabalhar. Vivia duas vidas, minha mãe e meu pai, na frente deles eu era uma pessoa e durante a noite era outra. Então comecei a trabalhar na boca de fumo. Fui para algumas favelas muito conhecidas, como Morro do Juramento, Serra Coral, Manguinho, Varginha e tantas outras. Tive uma passagem por Niterói também. E o tempo foi passando. Aos 17 anos já estava totalmente conhecido, com fama. E minha mãe ainda não sabia, desconfiava, mas não sabia da minha vida que eu levava. O tempo foi passando e aos 17 anos então eu já estava muito conhecido. E o tempo foi correndo, era um homem que vivia possado de armas, cheirava uma média de 5 gramas de cocaína por dia, consumia uma média de 100 trouxas de maconha por semana, de 80 a 100 trouxas, mas Jesus me libertou. Mas essa libertação não veio por mínimo, irmãos. Tive que pagar um preço, tive que passar algo terrível na minha vida, ao qual tu irás ouvir daqui para em diante. Eu fiquei viciado, como já falei, e o tempo foi passando, e ali cheguei ao ponto de levar meu nome até mesmo na rede de televisão, e conhecido e procurado por algumas favelas, procurado por alguns polícias. O tempo foi passando, cheguei aos meus 20 anos e ainda muito conhecido, e fiz pacto com algumas entidades para fechar corpo, mas lembro-me que quando eu fui fechar o corpo num determinado centro, e chegando lá pedindo para jogar os búzios, jogou, e o pai de santo daquela época, ele disse para mim que eu não podia, ele não podia fazer nada por mim, porque o tempo não era meu lugar, aquele lugar não era meu lugar era no meio de um povo que carregava um livro preto. E então saí dali meio atordoado, não sabia eu que Deus já estava operando na minha vida. Aleluia, Deus. Então, meus amados, saí dali meio atordoado, totalmente dependente químico, cheirava muito. E eu estava numa determinada casa, já como gerente do tráfico, com a quantidade de cocaína, armado, e houve uma volta, eu levei uma volta de R$650, em que tinha que pagar, foi pago, mas eles mandaram que eu fosse tirar a vida de um rapaz,
E ali eu fui tirar a vida daquele rapaz, mas não consegui, Deus não permitiu. E o que aconteceu? Eles descobriram que eu tinha deixado o rapaz fugir e mandaram me matar. Eu estava acocado diante de uma metralhadora de 40 tiros 9mm, conhecida como Uru, uma pistola 45, um revólver 38, 3mm, cano refrigerado, acocado diante de uns marginais e com as costas num muro de 1,80 m de altura. Quando o homem chegou, o dono, mata, 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 e eles apertaram o gatilho, não saía nada, e eu levantei, e ali aquele corre, corre, eu consegui voar por cima de um muro de 1,80 m, mas eu caí numa parede de chuchu, aqueles tiros saíram nas minhas costas, e eu saí correndo, aí saiu aquele monte de tiro, e eu fui parar em Niterói, primeira vez fugindo. Lá fiquei um tempo, e conheci lá uma moça de 15 anos, que hoje é minha esposa, aleluia, Deus. E ali tivemos uma vida, ela ficou grávida, e com o decorrer do tempo eu tive que voltar, porque não tinha onde ficar com ela. Voltei para a casa da minha mãe, na Vila Kennedy, e lá, sabendo que de uma hora para outra poderia morrer, mas Deus estava na frente. Eu não conhecia totalmente Deus, apesar de ser criado num lar evangélico, meu pai evangelista da Assembleia de Deus, minha mãe também evangélica, meus irmãos evangélicos estavam afastados, mas eu era o único que não estava na presença do Senhor. O que aconteceu que eu voltando para ali, minha esposa já grávida, e lembro que em um determinado tempo eu passei uma sexta para sábado cheirando muito dependente da droga, debilitado. E lembro que minha esposa foi me chamar de manhã, 5 horas da manhã, eu estava com a superdose dando tiro pro alto. Ela foi me chamar, já grávida, entre 3 meses a 4 meses. E o diabo mandou que eu matasse minha esposa. Eu botei a arma do lado dela, engatilhei. Mas na hora que eu ia atirar, Deus levou a minha mão e eu atirei no muro, não atirei na minha esposa, graças a Deus. E tive ali, aí me lembro que vieram em cima de mim, me acusando que eu tinha roubado um revólver na favela, mas sendo que não tinha sido eu, e tentaram tirar minha vida de novo, mas Deus me deu outro livramento. E lembro-me que então veio uns homens mascarados para me matarem, e meu irmão me avisou, eu consegui fugir e fui parar de novo no Rio do Ouro. Minha esposa voltou para lá também para morar comigo na casa da minha tia, e ali começamos a morar na casa da minha tia, e eu ainda viciado, e o tempo foi passando. Quando chegou no mês da minha esposa ter o neném, ela foi para Antônio Pedro, teve meu filho prematuro de 7 meses, que nasceu com problemas, por causa devido a eu era debilitado pelas drogas. O tempo foi passando, o meu filho ali no hospital, e me lembro que com 3 dias que meu filho tinha nascido, eu estava na casa da minha tia, uma segunda-feira, às 11 horas da noite. Foi quando que bateram na porta, eu olhei pela porta da cozinha, a casa estava cercada de polícias que estavam sem divisa, seus nomes. Era de extermínio, vieram para me matar. E eu corri, pulei pela janela, mas eles foram atrás e me acharam na casa do meu primo em cima, porque a casa estava cercada. Eu estava escondido lá, quando eles entraram, pegaram meu primo, me levaram, me tiraram dentro daquela casa, me levaram para trás do Brizolão, ali no Rio do Ouro, me algemaram e começaram a brincar de roleta russa comigo, correndo com a minha vida. Eu ali trêmulo, estava passando pela morte de novo. Então eu fiquei meio aterrorizado quando de repente eles me botaram no canto, afastaram para o lado. Era já 1 hora da manhã. Eles falaram: vamos matar, mata ele. Quando eles botaram assim a arma para me matar, aleluia, cumpriu-se o Salmo 91, versículo 11, onde Deus diz: aos meus anjos darei ordem a teu respeito. Irmão, de repente numa escuridão, 1 hora da manhã, uma segunda para terça, apareceu uma senhora, uma varoa, com um grupo de crianças, de aproximadamente umas 35 ou 40 crianças, que apareceram cercando aquele lugar. É o tio Maurício, e eles ficaram me assustados, eu sem entender nada. É o tio Maurício, e eles falaram assim: ó, viram, libera ele. Me soltaram, e eu corri, saí, fui para embora a casa do meu tio. Chegando lá, meus tios não me aceitaram. No outro dia eu fui procurar aquelas crianças,
Mas sendo que criança nenhuma daquela morava ali, ninguém conhecia aquelas crianças, aquela mulher também não era dali, porque ali já estava a promessa de Deus. Deus tinha dado ordem aos seus anjos a meu respeito para me livrar. Minha vida começou então a piorar, porque dali meu tio não me aceitaram mais. Eu tive então minha esposa no hospital com meu filho recém-nascido. Eu fui então para Santa Rosa, na casa do meu primo. Lá ele deixou eu morar lá, mas a droga, a maldita droga, não me deixava ter uma vida decente. Meu primo então pegou as minhas coisas e jogou na rua. Eu peguei minhas roupas e fui. Minha esposa saiu do hospital, foi morar com minha mãe. Peguei minhas roupas e fui fazer um abrigo para mim debaixo de uma marquise. Virei mendigo. Fiquei ali debaixo daquela marquise, onde só dava para entrar deitado. Um lugar cercadozinho com uma telha, uma tauba que era minha cama, meu saco de roupa, só colocar numa sacola plástica. Comida eu comia quando eu pegava comida na rua para comer, quando minha tia me dava comida escondido. Ali mesmo naquele lugar, debaixo daquela marquise, minha esposa vinha com meu filho recém-nascido à sexta-feira para dormir comigo. Ali a gente tinha relação, ali nós tínhamos um contato físico. Fiquei ali 2 meses e 20 dias aproximadamente. Quando eu saí para jogar bola, que eu voltei, meu primo tinha desfeito tudo de novo, jogou tudo na rua. Aí nesse meio tempo minha esposa já estava na casa da mãe no Rio do Ouro. Eu peguei minhas coisas e fui para lá. Lá ninguém queria me aceitar. Então eu passei uns 15 ou 20 dias que eu dormia na porta da barraca. Ficava de dia na barraca, a barraca fechava à noite nos bares. E eu dormia ali. Comida eu comia quando minha esposa mandava para mim dentro de um saquinho plástico. Virei mendigo por causa da maldita droga. Talvez, jovem, você que está ouvindo esse testemunho, você está passando pela minha situação. Quero que você pare para pensar. Olhe para dentro de você e vê se isso é vida. Se você está vivendo em ti mesmo. Não responda para mim, mas responda para Deus. Então foi quando eu peguei minha esposa cansada já daquilo, dormia por cima das lajes, no sereno. Eu peguei minha esposa com meu filho, que já estava com 8 meses. E falei, vamos embora para casa da minha mãe, sabendo que eu ia morrer de uma hora para outra. Eu fui para lá, para morar lá. E lá me aceitaram de novo. Eu fiquei morando lá, trabalhava de obra. Comecei a trabalhar na obra, mas ainda dependente químico, viciado. Aí comecei a trabalhar. Quando chegou na sexta-feira, eu lembro como se fosse hoje. Já tinha tempo que eu estava lá já. Eu saí poçado de cocaína, armado, para ir para a favela, para ficar com os caras da boca. Foi quando então que eu olhei para a igreja que ficava atrás, no campo, perto da casa da minha mãe, a igreja pentecostal, e falei, eu vou lá na igreja dos crentes. Quando eu cheguei, tinha um irmãozinho que ficava na porta, o Ney, que era diácono. Pode entrar, baiano, pode entrar. E entrei, me sentei lá, fiquei de olho fechado, com medo. Ele deve fazer mal ficar de olho aberto na igreja dos crentes. Fiquei de olho fechado e notei que sentavam na frente, sentavam atrás. A igreja foi enchendo e eu sem entender nada. E alguns falavam em língua, aquela irmã que estava dirigindo o culto ali, abençoada. E quando de repente eu levantei, eu abri o olho e levantei para sair. Quando eu levantei para sair, o irmãozinho falou, daqui você não sai, porque hoje Deus vai fazer uma obra na tua vida. E eu comecei, meu corpo perdeu força, eu fui ajoelhando e voltei. Me pegaram, que eu estava caído, botaram sentado no banco. Eu fiquei sentado, fechei o olho. Foi quando minha vida começou a passar como um cinema na minha frente. Aleluia, Deus. Ficou como um cinema na minha frente, de tudo aparecendo, o que eu fazia, quantas vezes eu tinha passado pela morte, Deus me dando um livramento. Minha mãe continuou a oração por mim. Foi quando então eu fechei o olho e comecei a chorar. E quando eu abri o olho de novo, irmão, eu estava em cima do púlpito, na cadeira do vice-presidente da igreja. Falei, que vacilação, vão dizer que eu sou bandido crente. Desci,
E o diácono falava lá assim: ele vai aceitar Jesus, o baiano vai aceitar Jesus. Quando eu desci, sentei lá de novo, lá embaixo. Tinha um jovem que era parceiro meu de tráfico, conhecido como Alexandre, vigia. Ele estava lá dando testemunho, ele já era convertido, estava dando testemunho pela primeira vez do que Deus tinha feito na vida dele. E lembro que ele usava alguns termos dizendo: olha, eu estava fazendo um assalto assim, assim, lá estava um jovem comigo. E eu falava: não, mas aquele jovem que estava com ele era eu. Ele falava: você lembra que estava aí numa favela assim, assim, e lá estava um jovem comigo. Eu falava: mas esse jovem que estava com ele era eu também. Deus estava dando sabedoria a ele, estava dando testemunho diretamente para mim. E ele falava assim: hoje esse jovem está aqui, ele tem a oportunidade de também estar junto comigo desse lado da vida. Irmão, eu levantei minha mão, não sei como, de olho fechado, em pranto. Quando eu abri o olho, eu estava diante do altar, de joelho dobrado, aceitando Jesus como Salvador da minha vida. Eu levantei, e aquele jovem me deu um abraço. Quando ele me deu um abraço, ele foi batizado com o Espírito Santo naquela hora. Foi um fogo dentro da igreja. E ele foi receber o dom de profecia, entregou uma profecia para mim que lembro como se fosse hoje. E ele disse: ah, amado meu, em profecia, eu tenho te chamado e tu não tem vindo. Pois eu te digo que hoje eu vou provar o que eu posso fazer na vida do homem. Olha, porque o 15º dia do que eu uso este para falar contigo, vão tentar contra a tua vida. Vou eu permitir que o inimigo toque na tua carne, mas não na tua alma, porque essa me pertence. E eu te levaria muitos dos meus que estão perdidos para resgatá-lo. Aleluia. Eu me assustei ali naquela hora, empurrei o irmão para trás, falei: que isso, rapaz, está me agorando? E saí dali da igreja ali, era uma sexta passada, fui embora revoltado e fui para a favela. Fiquei cheirando a noite toda. Quando foi no sábado para domingo, 4 horas da manhã, eu cheguei em casa e fui dormir. Quando deu domingo, entre 8 e 9 horas da manhã, bateram na porta, minha esposa foi atender. Quando atendeu, era o Alexandre de novo. Ela veio, me chamou, falou: Marcelo, o Alexandre está te chamando aí, está falando umas línguas estranhas, coisas estranhas que eu não entendo nada. Olha, vai lá ver. Eu levantei, fui atender ele. Quando eu fui atender ele, ele falava umas coisas estranhas que eu não entendi. Hoje eu sei que era a língua dos anjos. E ele falava para mim: se o Senhor que quer na casa dele para te dar um grande livramento. Eu falei: calma, deixa eu botar a roupa. Não, vai assim mesmo. Eu peguei ali a sandália, botei e fui. Fomos andando, irmãos, ele saiu da porta da minha casa. Lembro como se fosse hoje, é mais ou menos 120 metros até chegar na igreja. Sobe uma rua de barro, atravessa uma outra rua, atravessa um campo, uma pontezinha de madeira numa vala que tem de 2 metros de largura por 1,80 m de fundura, até chegar à igreja. Irmão, ele saiu de olho fechado, falando em língua, apontando para o chão e marchando e falando em língua. E eu sem entender nada, eu olhava assim, mas ele não cai, não tropeça em nada. E quando nós chegamos no campo, a rapaziada do campo de futebol parou de jogar. E eu olhando, ele vai cair, ele vai cair. Eu olhava ali na frente dele, olhando para o rosto dele. E ele ia marchando e falando em língua de olho fechado. E eu falei: esse cara não cai, rapaz. Quando chegou na ponte, eu falei: aqui ele vai cair. Ele atravessou aquela pontezinha de 20 centímetros, não caiu, irmão. Não caiu. E eu fui atravessar, caí com os pés dentro da vala. Quando nós levantamos, que atravessamos, que entramos na porta da igreja, com nós dois juntos, botamos o pé na porta da igreja, aleluia. O dirigente que estava dando escola dominical deu um pulo lá e começou a falar em língua. A igreja tinha uns 30 crentes, a igreja foi tomada em mistério, em línguas estranhas. Eu entrei, sentei de novo no meu canto e notei que a igreja começou a encher, muita gente falando em língua, muita gente falando em línguas estranhas, um poder de Deus tremendo dentro da igreja que minhas carnes tremiam. Foi quando então saiu uma criança de aproximadamente 6 anos de idade, Raquel, que veio até mim, pôs a mão em mim e falou em profecia: homem, por que tu duvida, homem? Pois eu falei contigo que o inimigo ia tocar na tua carne. Pois eu te digo que ele já saiu diante de mim e já está para tocar em tua carne. E tu vai ver, homem, o que eu posso fazer na vida do homem. Tu vai descer a cova. Eu fechei o olho ali chorando, assisti a escola dominical toda. Quando acabou, fui embora para casa pensando naquilo. E a cabeça assim ainda, mas ainda dependente. A droga não me deixava se libertar. Foi quando então, irmãos,
O dia 11 de novembro, numa segunda-feira, quando estava inteirando 15 dias da primeira profecia que Deus tinha usado aquele jovem, onde ele disse que o 15º dia, depois daquela palavra, o diabo ia tocar na minha corpo, na minha carne, mas não na minha alma. Era aproximadamente 4h15 a 4h20 da tarde. Eu saí para a beira do campo de futebol, onde aquele rapaz passou marchando e falando em língua, para jogar uma partida de futebol. Eu estava de short azul, de tênis, sem camisa, agachado, e olhei, de repente vi um movimento estranho. Olhei que os becos da favela, a rua da favela, em cima das casas, estavam tudo tomada por um homem fortemente armado e mascarado, mas não me preocupei. Foi então quando eu olhei para a minha direita, tinha um jovem de uns 14 a 15 anos, que estava drogado. Notei que ele estava drogado, muito drogado, mas não conhecia ele direito, mas não vi nada de errado nele. E estou ali agachado, e notei que ele veio até um rapaz que estava do lado e perguntou alguma coisa sobre mim, quem era eu, que era o Marcelo Baiano. O rapaz não falou, e eu ali olhando aquela partida de futebol, e eu brinquei com o rapaz que estava jogando e disse: aí fulano, levou um drible, e ele falou: seu Baiano, fica quieto aí que depois você faz o seu. Poxa, foi tudo que aquele rapaz precisava. Eu estava em pé, aproximadamente uns 3 metros de distância dele. Aleluia. Foi quando eu ouvi o primeiro disparo, pá, na cabeça. Pistola calibre 9mm, um tipo de munição conhecido como rolo ponte. Mas Deus falou que o diabo ia tocar no meu corpo, mas não na minha alma. O tiro não pegou na minha cabeça. Quando eu virei de frente para ele, que eu falei assim: qual é? Quando eu falei qual é, ele deu mais 2, pá, pá, entrou no meu braço direito, quebrando o osso da junta do cotovelo, cortando o nervo do braço. E ali eu fiquei assim e corri. Quando eu fui correr na direção dele, ele deu mais outro, pá, entrou no meu peito, no pulmão. Eu voei uns 2 metros, bati na parede, já fiquei meio tonto, ali atordoado. Quando eu levantei de novo, ele deu mais 3, pá, 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 entrou na minha barriga, pegando na altura do fígado e cortando tudo de um lado para o outro. Então eu atravessei correndo, passei por ele correndo. Quando eu passei correndo, ele veio correndo atrás e dava mais, pá, pegou no fêmur direito, deu outro, pá, pegou no fêmur direito também, deu outro, pá, pegou no fêmur direito também, deu outro, pá, pegou no fêmur esquerdo. Quando chegou naquela vala onde aquele rapaz não tinha caído, eu fui pular, ele acertou o tiro, pá, pegou no meu tíbio direito, que a bala está encravada até hoje dentro do joelho, e eu caí ali. Hoje eu entendo aquelas palavras em línguas estranhas, que aquele jovem saiu da minha casa marchando e falando em língua, atravessando o campo de futebol. Hoje eu entendo que Deus estava usando a boca dele em profecia para mim, dizendo: olha, tu vai passar por aqui tu vai passar, e o inimigo vai estar tocando na tua carne, mas eu te falei que ele só vai tocar na tua carne, não na tua alma, porque essa me pertence. E quando chegou na ponte aonde ele não caiu, que eu caí, Deus falava para mim: aqui você vai cair, aqui eu vou te levantar e provar o que eu posso fazer na vida do homem. Amado, eu já estava uns 25 ou 30 metros de distância do rapaz quando eu caí naquela vala ali com o 11º tiro no corpo. Oh, aleluia. Eu não conhecia nada de poder de Deus, eu não conhecia nada disso. Eu ali caído e ele parou de atirar. Ele estava vindo num passo bem lento para acabar de matar. Quando pela primeira vez eu olhei ao céu, caído de olho pro alto, já organizando para morrer, e vi como Saulo viu. Subitamente uma luz apareceu no céu, o céu como se tivesse aberto de um lado para o outro, como se tivesse abrido uma porta, uma janela no céu. Oh, aleluia. E um resplendor de luz apareceu no céu tão forte que não dava para fitar os olhos. E no meio daquele resplendor vem descendo uma mão também de glória, e uma voz soou bem alto nos céus, mais suave, mas com tanta autoridade, e disse: Maurício, eu sou o Jesus da tua mãe, a qual tu tem clamado por ti. Hoje eu vou mostrar o que eu posso fazer na vida do homem. Oh, aleluia. Aquela mão desceu do meu lado esquerdo no meu ombro, como tivesse pegado na alma, na carne, no espírito junto, me puxou de dentro daquela vala e me pôs de pé.
Amado, você já viu um homem pôr de pé com 11 tiros no corpo, sendo que desses 11 tiros, 5 nas pernas, com o fêmur todo cortado, os 2 fêmur, o tíbio, os nervos da perna cortados? Aquela mão me pôs de pé, e eu pus de pé ali sobre minhas pernas. Quando eu olhei do meu lado direito, tinha um homem de altura, mais ou menos de 1,80 m de altura, com as vestes brancas, com a manga do seu braço larga, e não tinha costura. Ele não pisava no chão, ficava uns 20 centímetros do chão. O seu rosto não dava para ver, que era coberto por uma nuvem. Quando eu olhei do lado esquerdo, também tinha outro que também não pisava no chão, não dava para se ver o rosto, porquanto também era coberto por uma nuvem. E quando eu olhei para trás, aquele rapaz que estava atirando em mim também viu os 2 anjos de Deus que estavam do meu lado. Ele abaixou a arma atônito, com 2 olhos regalados, butucados para o lado de fora. E quando aquela voz disse de novo: corre, porque eu te fiz forte. Corre, porque eu te fiz forte. Corre, porque eu te fiz forte. Irmão, deu uma força no meu corpo, nos meus nervos. Eu todo baleado, todo estourado, eu comecei a correr. Quando deu de novo uns 20 metros de distância dele, aleluia, ele começou a atirar em mim de novo. Plau, plau, plau. E quando eu soltei um espaço que não dava tiro de 30 segundos, que eu olhei para trás pensando que ele tinha parado. Não tinha parado nada, irmão. Ele ali agora estava trocando o pente da pistola 9mm, 18 tiros, e continuou atirando em mim, atirando, e as balas pegando. Eu corri, quando deparei com um portão de um sítio, empurrei, quebrei aquele portão, caí por dentro do sítio, atravessei, pulei por cima de uma cerca, pulei outra cerca, atravessando outro sítio, tinha um muro no fundo, eu pulei um muro de uns 2 metros de altura, caí do outro lado. Quando eu caí do outro lado, que não aguentava mais, que eu botei a mão, já estava agonizando. E sangue pela boca, sangue pelo nariz, pelo ânus, pelo pênis, tudo estourado. Então eu lembrei pela primeira vez de fazer uma oração e disse: ah, Jesus da minha mãe, Jesus da minha mãe, me ajuda. Não deixa eu morrer não, eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses para criar, ainda não vi meu filho falar nem andar. Não me deixa morrer não, Jesus da minha mãe. Assim como tu me livrou outras vezes, me livra dessa também. Não me deixa morrer não, Jesus da minha mãe. E aonde eu for, eu vou pregar a tua palavra e dar testemunho do que tu fez na minha vida. De repente, irmão, notei que o céu se abriu de novo, aquele resplendor daquela luz de novo apareceu, aquela mão. E novamente uma voz soou no céu, nunca tinha lido a Bíblia. Soou e disse: Maurício, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Ele viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja aidético, canceroso, tuberculoso, tolado nas drogas, assaltante, bandido, prostituta, homossexualismo, alcoólico, ele viverá, porque eu sou a vida. Oh, aleluia. Aquela mão desceu de novo, me pegou de novo pelo ombro, me pôs de pé e disse: eu sou Jesus da tua mãe. Eu deixarei que tu desça a cova, mas te tirarei de lá. Irmão, eu pus de pé de novo e fiquei com medo, porque eu pensava que o rapaz estava me procurando, mas ele já tinha ido embora. Eu respirava como peixe fora d'água, organizando para morrer. Então pulei o muro, atravessei as cercas, saí pelo mesmo portão andando, com tudo estourado, e fui atrás de socorro. Foi quando então eu achei um caminhão que estava parado com um rapaz na porta da fábrica, que caía ali pedindo que chamasse o dono da fábrica, que me conhecia, para me socorrer. Foi quando eu começando, gritando que estava queimando muito, pedindo que o rapaz voltasse para me matar. Volta, me mata, acabou de matar. Foi quando minha mãe apareceu de dentro do mato, me achou caído no chão. Quando minha mãe me achou caído no chão, ela falou: ah, meu filho. Eu falei: mãe, chama ele, mãe, para acabar de matar, porque está doendo muito. Ah, meu filho, calma, meu filho. E minha esposa apareceu. Eu falei: mãe, tira ela daqui, que eu não quero que ela veja isso. Minha mãe falou: corre, arruma um carro para socorrer ele. Quando veio todo mundo, corre daqui, corre dali, eu ali organizando. Quando a mãe de um dos traficantes apareceu, Zezé, e disse: Baiano, aceita Jesus e você não vai morrer não. Eu falei: faz uma oração por mim. Ela pôs a mão sobre mim, fez a oração, meu corpo aliviou as dores.
Aí me botaram no carro para me socorrer e foram pegar a Avenida Brasil e fomos para o hospital. Os polícias na frente abriu o caminho. Quando chegamos lá no hospital, aí que vieram me pegar, ninguém conseguia tocar em mim, que estava muito sangue. Eu levantei do carro sozinho, levantei, deitei na maca, minha mãe que me levou para dentro do hospital. Quando chegou lá no corredor, aquele corre-corre, todo mundo assustado, que me botaram no corredor do hospital, tentaram, fizeram raspagem, botaram sonda em tudo quanto é lugar, mas nada. Meu pai estava do meu lado, eu segurei na mão do meu pai, organizando para morrer, e botava muito sangue, perdendo muito sangue. Quando de repente eu olhei para o fim do corredor do hospital, as vozes já estavam tudo embaçadas, não dava para ouvir direito, as vozes tudo emboladas. Foi quando eu olhei lá para o corredor do hospital e vi uma sombra preta, negra, que vinha tomando conta do hospital, e veio tomando devagarinho, tudo ia ficando negro, e aquela sombra então pegou no meu pé. Quando pegou no meu pé, deu um gelo meu e veio pegando no meu corpo. Eu comecei e veio pegando, até que chegou no meu peito. Quando chegou no meu peito, eu comecei a organizar, e de repente meu pescoço, tchum, quebrou, caí com o pescoço, pum. Oh, aleluia. Daí para frente, irmão, foi óbito. 5h15 da tarde, o ex-traficante viciado Marcelo Baiano tinha entrado em óbito. 3 horas, comecei a cair dentro de um poço, com as pernas pro alto, luz ia sumindo, dentro de um poço sem fundo. E quando de repente aquela luzinha no fim fechou, eu bati lá dentro. Aleluia. Irmão, tem muita gente que pensa que o inferno é isso aqui é o paraíso em vista do inferno. Isso aqui é o paraíso em vista do inferno. O inferno não é isso aqui não. Tem muitos pregadores que sobem no púlpito, mostram para você o céu de glória, mas esquece de mostrar que também existe o inferno de trevas. Pregam para você o Jesus que salva, cura e liberta, mas esquece de dizer que o mesmo Jesus que falou que cura, salva e liberta também leva a pessoa à condenação se não aceitará Ele como Cristo. Confesse a Cristo onde você está, para que você possa ir para o céu. Não pense você que o inferno é isso que você está vivendo, porque isso não é nada comparado com o que está lá no inferno. Irmão, quando eu bati lá dentro, eram jaulas de sombra, grade de sombra, tudo de sombra. Tinha um trono de sombra, uma faixa em cima de sombra, e apareceu como se fosse uma mesa, uma escrivaninha com 3 gavetas. Abriu-se a primeira gaveta e tirou-se dali um livro preto, e o livro preto que saiu dali, oh aleluia, leram para mim, um dos demônios leu para mim tudo de ruim que eu tinha feito. Tudo estava anotado, dia, hora, data, tudo certinho, das coisas ruins que eu tinha feito. E ele passava na minha cara, e cada palavra daquele que jogava era um tormento na minha alma, que sofria. Abriu-se o segundo livro, e também estava escrito quantas vezes os crentes tinham pregado de Jesus para mim, eu não tinha aceitado Jesus, quantas vezes eu tinha negado, na hora que cada vez que eu negava Jesus, eu dava força para o inimigo contra a minha vida. Abriu-se o terceiro livro, não tinha nada escrito, e eles falaram: sabe isso aqui que está escrito? É que você não tem nada escrito no livro da vida. Esse é o livro da vida, que você não tem nada escrito. Oh aleluia. E ali no tormento, foi quando de repente aquele escuridão começou a clarear, abriu-se aquela luzinha de novo, e aquela mão desceu de novo, onde me pegou aqui pelo ombro de novo e disse: Maurício, eu sou o Jesus da tua mãe, te disse que tu desceria a cova e te tiraria de lá. Irmão, tinha 3 horas já de óbito assinado, datado, comprovado pelos médicos, no hospital no estado do Rio de Janeiro, conhecido como Oliveira Creme, em Realengo. Mas um guarda, eu estava já com a barriga aberta, com a autópsia feita já, com o selo no pé pendurado, o número do cadáver, a hora, o tamanho, tudo certinho. Eles abriram minha barriga, mas Deus disse que ia me ressuscitar. Foi quando Deus trouxe o guarda do hospital, conhecido como Fabiano, um jovem de 21 anos, evangélico. Ele pôs a mão sobre mim, fez uma oração, e Jesus me tirou de lá dentro daquele poço e me trouxe de volta.
Quando me trouxe de volta, irmão, lembro que voltei no meu corpo meio que tonto ainda, sonso para um lado, para o outro, assim, sem enxergar direito, tudo embaçado. Eu olhei, minha barriga estava aberta com tudo lá de fora. Eles pararam atônito. O rapaz começou a gritar: doutor, ele voltou, o rapaz está vivo, ele não morreu, o rapaz está vivo. E quando aquela junta médica, aquele monte de médico, enfermeiro, os curiosos que estavam ali, pacientes, e aquela multidão de gente cercou a maca, e eu estava ali com a barriga aberta, tudo para fora, meio tonto. Irmãos, um total de 26 pessoas naquela hora, eles se curvaram diante de Jesus, naquela mesma hora, aceitando Jesus como Salvador. Aquele jovem ali apresentando aquelas vidas ao Senhor Jesus, e 16 daqueles ali na mesma hora foram batizados com o Espírito Santo. Me tiraram dali, me botaram numa maca, me levaram para bater raio-x. E quando chegou lá para bater o raio-x, irmão, me botaram no canto, bateram o raio-x, não tinha do que bater, estava tudo para fora. A moça falou: não tem o que bater, tem que levar direto para cirurgia. 5h15 entrei em óbito, datado e assinado pelos médicos. 8h15 da noite, Jesus me trouxe de volta. Eu fui entrar na sala de cirurgia à meia-noite, fui operado, costuraram um total de 396 pontos por dentro do intestino, nos órgãos, pulmão perfurado, bexiga perfurada, estômago perfurado, rins perfurado, fígado perfurado, intestino, tudo costurado, irmão. Eu não tenho o nervo da perna direita porque as balas cortaram os nervos. Não tenho o nervo da perna esquerda porque a bala cortou o nervo. Não tenho o nervo do braço direito para fazer a ligação, para a movimentação dos dedos, para ter força para segurar, porque a bala cortou. Não tenho o osso do cotovelo direito da junta, porque quebrou, a bala estourou. Eu tenho uma bala encravada dentro do pulmão que ficou 1 ano e 3 meses. Hoje saiu, eu tenho um buraco no pulmão do tamanho de uma moeda de 25 centavos que mina sangue dia e noite sem parar. Sou um homem que para a obra de Deus sou impossibilitado, mas para a obra do homem eu sou impossibilitado, mas para a obra de Deus eu sou dotado pelos dons do Espírito Santo. Os médicos me deram de 15 a 20 dias para sair do CTI. Com 2 dias eu estava dentro do hospital com a Bíblia debaixo do braço, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e ganhando almas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, Senhor. E ali comecei a fazer a obra de Deus. E o tempo ali no hospital, estava com horário para me fazer até vigília. Tinha vigília toda segunda-feira, culto todo dia, 6 horas da tarde. Eu orava os pacientes. Tive vasoectomia pulmonar. Os médicos diziam que iam ter que botar um dreno no meu pulmão. E quando eles pensavam que ia botar um dreno no meu pulmão, aleluia, glória a Deus, eu estava ali com o pulmão para botar dreno. Quando eles pensaram que ia botar dreno, Deus foi lá e fez a cirurgia no meu pulmão. Hoje eu estou aí, prego a palavra de Deus com muita vontade, muita garra. E que próxima vez, irmãos, estaremos contando o resto do testemunho, porque é muito grande. E fica assim, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei.